Veja no ICL Notícias, segunda edição. Sensacionalismo na UTI. Emancipação e uma intimação. Oficiais de justiça repudiam exposição de servidora por Bolsonaro. Não, por favor, leia o nome dele para mim. Ministro Alexandre de Moraes. Fora de pauta. Que compõe mais de 130 deputados. Hugo Mota anuncia que, pelo menos por enquanto, não vai pautar a anistia. Líderes que representam mais de 400 parlamentares na casa decidiram que o tema não deveria entrar na pauta. Candidatíssimo. Lula diz a deputados que sai candidato em 2026. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, já está no ar, ao vivo, nos seus canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube, também no canal da Voz Trabalhadora. E boa tarde para você que nos assiste pela sua TV, a Pop TV, no Rio Grande do Sul. Juliano Medeiros já está aqui a postos comigo nessa quinta-feira. Quase sexta-feira de férias, hein, pra mim. Tá chegando o dia das suas férias, Gabriela. Boa tarde a toda a nossa comunidade ICL. Prazer estar contigo mais uma vez, Juliana. A gente vai falar já da reunião de líderes da Câmara que se chegou, pelo menos até o momento, a uma decisão a respeito do requerimento de urgência do PL da anistia, né? Mais uma vez a gente, como já adiantou aqui no ICL, né? A informação confirmada de que está difícil a vida do PL, do bolsonarismo na Câmara dos Deputados. Conseguiram as assinaturas, a gente explorou bastante aqui no ICL como que essas assinaturas podem ter sido conseguidas, pressão de governadores, né, troca de favores lá na Câmara, mas outra coisa é pautar o projeto. Pautar o projeto é muito mais difícil, envolve colocar na frente de outros projetos que são muito mais importantes para o país, a PEC da segurança pública, o projeto de isenção do imposto de renda, a taxação de bilionários, passar o projeto da anistia na frente desses outros projetos que são muito mais importantes. Então, mais uma vez, o Hugo Mota dá um recado de que o PL hoje não consegue pautar o projeto, está isolado. Boa notícia para o Brasil, para a democracia. É isso, Juliana. Depois a gente vai trazer mais detalhes a respeito disso. Mas o interesse a gente sabe, né? Não foi o PL que trouxe aquela emenda do PP, né? Mas para dificultar também a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Então a gente sabe qual é o interesse, né? Que é proteger os mais ricos, exato, os milionários. A gente vai falar já, trazer todos os detalhes dessas notícias lá de Brasília, mas também falando ainda de Brasília, na verdade, sobre o Brasil, né? Porque essa operação, ela também traz outros estados para a história. A Polícia Federal deflagrando mais uma Operação Cessatio, contra grupos de criminosos suspeitos de fraudar o benefício de assistência assistencial à pessoa idosa. Depois daquela fraude que a gente comentou ontem contra os aposentados e pensionistas do INSS, agora a gente tem essa história e envolvem venezuelanos em Roraima. Como é que é, né? Foram 14 mandados de busca e apreensão, para a gente trazer um pouquinho do contexto aqui, explicar para quem está nos acompanhando. Na cidade de Boa Vista e Pacaraima, o esquema era o seguinte, né? Os agenciadores estavam cooptando idosos lá na Venezuela, a gente está vendo aí a manchete do nosso site, e estavam falsificando documentos, cadastros para garantir o acesso ao BPC. Depois que já estava tudo garantido, muitos até voltavam para a Venezuela, só que eles continuavam recebendo esse benefício, né, de forma irregular. Exatamente. Isso a gente está tendo notícia dessa operação logo depois da queda, da saída, foi exonerado o presidente do INSS nessa revelação da investigação que eu comentei agora, né, dos aposentados, dos descontos nas folhas de forma irregular também. Então, é um escândalo que está, mais uma vez, atingindo agora o governo de uma outra maneira, né? Porque o lulismo, a gente sabe, prioridade zero, a fome, também o combate à pobreza. Como é que o governo Lula vai fazer para sair dessa, né? Porque é
uma notícia na sequência da outra, né, que preocupa. É diferente do que foi divulgado ontem, né? Um outro esquema que é revelado pela Polícia Federal. Eu primeiro acho que é sempre bom lembrar, né, Gabi, depois de toda a tentação que o bolsonarismo teve para interferir na Polícia Federal, seja para ter informações privilegiadas, seja para bloquear investigações, como é bom ver a Polícia Federal trabalhando com isenção, imparcialidade e fazendo as investigações que tem que fazer. O segundo é que a gente sabe que o INSS é um foco, né, de fraudes, de problemas há muito tempo e há muitos governos, né? E nós vamos saber já por que isso acontece. A gente tem uma convidada hoje para abordar esse tema, né? Mas é mais um caso e certamente, infelizmente, não será o último, porque há brechas, né? Há brechas para que fraudes como essas possam ser cometidas. Nós tivemos aqui em São Paulo recentemente um sujeito que quase chegou ao segundo turno das eleições, que participava de um esquema de roubo de senhas de aposentados para poder dar golpe, né? Então veja que isso é quase uma profissão no Brasil, né? E a corda sempre arrebenta para esse lado mais fraco, né? Para essas pessoas que a gente vai até falar aqui como é que essas pessoas, né? Você, por exemplo, que é aposentado, você quer saber se você foi impactado por essa fraude, a gente vai falar a respeito disso também, como você pode denunciar, mas fato é que a palavra é muito importante, né? Estava conversando com Elo Vilela a respeito disso, a situação, né? Como a comunicação do governo está lidando com isso também. Então, ontem, quando aconteceu, não esse caso da operação de hoje, mas o de ontem, o Sidônio fez reunião com ministros, na verdade, né? Mais de um ministro. Ele reuniu a equipe e rapidamente propôs ali uma solução para comunicar de maneira forte à população, né? Olha, estamos combatendo, na verdade, não começou no governo Lula, o governo Lula o que fez foi denunciar, foi investigar, na verdade. Então, essa comunicação é muito importante também para que as pessoas consigam ter esse discernimento, né? Porque apesar da gente estar batendo nessa tecla que começou em 2019, não foi no governo Lula, a gente sabe que também a oposição bolsonarista faz um trabalho muito forte nas redes sociais para disseminar esse tipo de informação. Isso é super importante, né, Gabi? Que quem vem a público para informar o que está acontecendo seja o ministro da Justiça, ou seja, poderia ser um jornalista que descobriu, poderia ser um vazamento, como tantos que a gente viu durante a Operação Lava Jato, né? Vazamentos programados, vazamentos pensados de forma meticulosa para afetar partido A ou B, não. É o ministro de Estado da Justiça, responsável pelo trabalho da Polícia Federal, que vem a público dizer, olha, no nosso governo foi identificada uma série de irregularidades que não começaram aqui, que já vieram de antes, mas a gente percebeu o que estava acontecendo, abriu um processo de investigação, mais de 200 pessoas vítimas de operações de busca e apreensão, né? Então uma operação de largo alcance que não poderia ser preparada do dia para a noite. A Polícia Federal certamente trabalha já há vários meses para identificar essas irregularidades, né? Nós estamos chegando agora no 3º ano de governo do presidente Lula, a gente não sabe quanto tempo faz que a PF está investigando para ter, né, os elementos necessários para garantir que o juiz dê lá, né, a ordem para fazer busca e apreensão, para prender, para recolher material, para afastar servidores que podiam eventualmente atuar para esconder provas, etc. Então, eu acho que nesse caso o governo até aqui comunicou bem. O papel da oposição a gente sabe qual vai ser. Vai ser tentar confundir, vincular esse escândalo ao governo do presidente Lula, né, criar confusão. Nós tivemos hoje aí também uma notícia muito maliciosa envolvendo um dos sindicatos de aposentados que concedia benefícios, que tem o irmão do presidente Lula como um dos seus diretores, como dando a entender que poderia haver algum tipo de envolvimento do Frei Chico, que é o irmão mais velho do presidente Lula, nessa fraude, que não tem nenhuma base material. Mas a oposição vai fazer esse tipo de confusão, né, para tentar embaralhar as cartas, mas até aqui é impecável a atuação do governo, principalmente a fala do ministro da CGU, no dia de ontem, né, mencionando que essas suspeitas já estavam postas no governo anterior, podiam ter sido enfrentadas e não foram por uma decisão política, né? Exato, Juliano. E, claro, a gente está falando aqui de pessoas que tentam surfar nessa onda e até deturpar o que está acontecendo. Quem entrou nessa história também, colocou ali o B dele, foi o senador ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, o Sérgio Moro, né? Lembrando que a gente está dizendo que essa mega fraude ela se consolidou em 2019, que era exatamente quando quem era ministro? Justamente Sérgio Moro. Sérgio Moro. Então, a gente vai ler aqui a fala de Sérgio Moro na rede social, ele diz o seguinte:
As fraudes contra os aposentados do INSS, que foram estimadas em 6 bilhões de reais, comprovam em definitivo que o governo Lula não precisa importar criminosos do Peru. Tá? Juntando tudo uma coisa só, né? Essa história aí a respeito do Peru é uma referência ao asilo diplomático, né? Que o governo Lula ofereceu à ex-primeira-dama do Peru, a Nadine Heredia. Então, ele está fazendo esse paralelo. Não cansa de passar vergonha o Sérgio Moro, né? O esquema começa em 2000, o programa que permite os benefícios aposentados começa no governo Temer, ganha escala, ganha tração a partir de uma regulamentação de 2019, quando o Sérgio Moro era ministro da Justiça, e explode como escândalo mesmo, ou seja, tem um salto nos recursos destinados a esses supostos benefícios para os pensionistas e aposentados em 2022, que era o ano que o Bolsonaro estava tentando a reeleição com apoio de quem? De Sérgio Moro. Então, é muita cara de pau que o Sérgio Moro venha falar de corrupção depois de tudo que fez na Lava Jato, do conluio com os promotores para condenar sem provas o presidente Lula e outras pessoas, mas que vem esquecer que esse esquema começou justamente no governo Bolsonaro, quando ele era ministro, e que ganhou um salto na eleição de 22, provavelmente para financiar as campanhas do bolsonarismo, a quem ele também apoiou na eleição contra o presidente Lula. Juliano, vamos conversar com a Samantha Paixão para ajudar a gente a entender essa história das fraudes contra os pensionistas e aposentados. A gente falou aqui hoje dessa nova etapa, vamos dizer assim, né, dessa fraude envolvendo venezuelanos, mas essa mega operação que foi revelada ontem à imprensa, eles tiveram, esses aposentados, os descontos nas suas folhas de pagamento, né? Sem autorização, tudo isso aconteceu, um prejuízo muito grande, de bilhões de reais, prejudicou muita gente. Quero dar primeiro boa tarde para a doutora Samantha Paixão. Seja muito bem-vinda ao ICL Notícias. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Juliano. Boa tarde a toda a comunidade ICL. É um prazer estar aqui para prestar um serviço também à comunidade de utilidade pública. É importante a gente trazer conscientização e ajudar aqueles que, então, estão em dúvida sobre como agir nesse momento se foram vítimas desse golpe. Excelente, doutora, importantíssima, obrigada, a gente que agradece. Queria trazer alguns dados aqui para a gente começar a nossa conversa, porque hoje a CGU divulgou que fez entrevistas com 1.273 beneficiários em todo o Brasil, e 98% tiveram descontos não autorizados. Então, essa é a amostragem, né? O INSS diz que vai ressarcir essas vítimas, isso numa coletiva conjunta da CGU com o INSS. A gente tem até as imagens dessa coletiva de imprensa, mas fato é que é um golpe que atingiu muita gente. Então, eu já peço a sua ajuda, doutora Samantha, para explicar como é que aconteceu essa fraude e também como é que as pessoas, né, se elas conseguem saber se elas foram atingidas, aonde que elas podem procurar denunciar essa história? Bom, primeiro a gente precisa entender que havia uma falsificação de assinaturas e de supostos vínculos com entidades e sindicatos, onde essas pessoas, então, sofriam descontos de modo irregular. É importante que a gente crie uma cultura aqui, que é um pouco difícil da gente implementar, em vista de realidades sociais, em especial de um certo analfabetismo digital que a gente encontra muitas vezes nessa realidade brasileira, em especial se tratando de pessoas idosas, que são, sim, os alvos aí, em se tratando de aposentadorias e pensões. Essas pessoas, elas devem criar uma cultura, portanto, e todos nós, de verificar os extratos de pagamento dos benefícios. Isso é possível a partir de um acesso ao aplicativo do Meu INSS. Então, assim como nós muitas vezes fazemos com os extratos de banco, a gente precisa criar essa cultura de verificar de modo frequente o extrato de pagamento do benefício. Porque nesse extrato vai aparecer todos os descontos que estão sendo submetidos. Caso o beneficiário, o pensionista ou o aposentado verifique um desconto irregular, ele pode comunicar imediatamente o INSS, abrindo um procedimento, um pedido de exclusão desse desconto, que pode ser feito não só pelo aplicativo do Meu INSS ou do site, por meio daquela senha do GovBR, mas também pelo 135.
Gabriela, é importante também dizer que, embora a gente saiba que esses convênios fossem estabelecidos junto ao INSS, a gente tem um problema de fiscalização, né? Há uma deficiência aqui. Importante também a gente considerar que a gente está falando do maior sistema, um dos maiores sistemas de seguridade social do mundo, né? São milhões de benefícios todos os meses. Então, há sim riscos de fraudes. A gente precisa também fazer essa checagem para verificar alguma inconsistência de descontos. O governo diz que fará os descontos, mas no momento os segurados, né, então os beneficiários de aposentadorias e pensões, devem entrar em contato pelos telefones, o 0800, que aparece no próprio extrato. Então, quando há a sinalização ali de um desconto, há um 0800 que a pessoa pode entrar em contato. Há uma força-tarefa, um grupo de trabalho hoje com a AGU, firmado pelo governo, para verificar quais são essas entidades, porque todos os convênios estão suspensos no momento, para verificar quais são as entidades envolvidas e sim buscar uma forma aí de ressarcir essas pessoas, já que a investigação cobre aí um período de 2019 até 2025, então é um período grande que simboliza aí, como a gente já soube pelos noticiários, aí pouco mais de 6,3 bilhões de reais de desvios de aposentadorias. Vou passar a palavra para o Juliano, só quero reforçar aqui o que diz a doutora Samanta, porque achei isso muito importante para quem nos acompanha e não costuma utilizar o celular ou, enfim, a tecnologia para isso. Dá para acessar ao contato, ao 0800 no próprio extrato. Então, eu acho isso fundamental aqui, essa fala da doutora Samanta de como, né, os aposentados e pensionistas podem entrar em contato com o INSS. Juliano. É isso. Boa tarde, Samanta. Queria comentar também com você e te ouvir sobre, enfim, é recorrente a gente ter denúncias, né, envolvendo golpes com aposentados, né? E há uma série de fatores para isso. Eles são vítimas preferenciais por uma série de razões, não são as únicas, né? Há outras fraudes que acontecem, até a gente no nosso dia a dia, de vez em quando, se depara com um desconto indevido numa conta de telefone, numa conta de uma operadora de internet, está lá um serviço embutido, isso está quase que na margem de ganho, na margem de lucro das empresas privadas. No caso do setor público, nós estamos falando de volumes muito grandes, onde um buraquinho por onde vaza o dinheiro pode vazar bilhões de reais, como a gente está vendo. Por que os golpistas têm como foco os aposentados, Samanta? Quais são as facilidades que eles encontram ao identificar nesse público potenciais vítimas para fraudes dessa natureza? Eu destaco, Juliano, 2 pontos essenciais, né? O que eu já disse anteriormente, que é o analfabetismo digital, né? A gente sabe que os serviços da Previdência estão muito centrados nos aplicativos, né? Ou no site do meu INSS, embora a gente tenha o 135, que é a central oficial do INSS para esclarecimento e para pedidos, inclusive, junto ao INSS, a gente sabe que nós estamos falando de uma parcela de população que não tem um fácil acesso e, além disso, a gente também tem uma questão relacionada à vulnerabilidade social, econômica. Hoje, dados oficiais do INSS apontam que 70% dos benefícios pagos são de um salário mínimo. Então, para além desse analfabetismo digital, a gente também está tratando aqui de pessoas em situação de vulnerabilidade econômica. Então, a gente tem aqui uma incidência de vulnerabilidades que viabilizam a aplicação de golpes, com certeza, em aposentados e pensionistas. É uma crueldade, né, Gabi? Além disso, não só estamos falando de uma fraude ao erário público, porque isso é dinheiro que está, né, na União, mas também as pessoas, né? Um golpe que atinge o país como um todo, não só quem precisa de aposentadoria, mas também o próprio sistema que passa a ter sua credibilidade questionada, né? E a importância também de fortalecer, né, o INSS, que é um órgão importantíssimo, né, que atende a milhares de pessoas. Então, isso também, acho que quando a gente está falando, né, dessas fraudes recorrentes, tem que fazer, né, essa dissociação, Juliano, que é momentos como esse, né, que é bastante perigoso também. Quero agradecer muito a doutora Samanta aqui pela presença e por ajudar a gente também a entender o que pode ser feito nesses casos, doutora. Obrigada, até uma próxima oportunidade.
Imagina, muito obrigada, Gabriela, muito obrigada, Juliano, e excelente a sua fala. A gente precisa credibilizar um sistema que está a nosso dispor para muito mais do que aposentadoria, mas para promover proteção social e justiça social. Excelente, é isso. Obrigada, até uma próxima. Juliano, a gente vai continuar tratando desse caso, pelo visto a gente vai ter outros desdobramentos, né? Como a doutora Samantha ressaltou, tem um grupo de trabalho, uma força-tarefa, né, da AGU, que foi formado ontem mesmo, quando a operação foi deflagrada, já se criou esse grupo, que vai também contribuir para esse fortalecimento, que a gente conversava agora com a doutora Samantha, também para fiscalização, tudo isso. Então, a gente deve ter novos desdobramentos, novidades a respeito disso nos próximos dias também. Agora, eu queria um pouco para uma conversa sobre Lula candidato. Você viu essa história? Ouvi dizer. Ouvi dizer também. Ontem teve um jantar, gente, organizado pelo Hugo Motta, então presidente da Câmara dos Deputados. Olha aí quem estava nesse jantar, né? Líderes da base aliada. O presidente Lula aproveitou para dizer aí, nesse converscote, né, nesse encontro com essa galera toda que está na imagem, que ele é candidatíssimo, tá? Em 2026. Participantes desse jantar relataram essa fala do presidente Lula. Então, acho que o recado está bastante claro, né? É para felicidade de muita gente, porque se a gente não puder contar com o presidente Lula no ano que vem para enfrentar a extrema-direita, a coisa vai ficar difícil, né? Eu falei com uma pessoa que teve nesse jantar e teve, além desse comentário, foi um comentário mais lateral, óbvio que o jantar não era um jantar com finalidades eleitorais, né, Gabi? Mas também uma energia boa. O relato que eu tive é que tinha um clima bom entre os líderes, que são os líderes da base aliada, e os líderes que dialogam com a base aliada, vamos dizer assim, né? Partidos que não são exatamente da base de apoio do presidente, mas que orbitam essa base de apoio e que também foram convidados pelo Hugo Motta para estarem presentes lá. Então, parece que o clima estava bom, o que reforça aqui análises que a gente já fez, né, em outras edições do ICL, de que essa nova fase pós-Lira trouxe um ambiente melhor do diálogo do governo com o Congresso Nacional, em particular com o bloco do Centrão, que é o bloco que controla a Câmara dos Deputados, e houve um pedido expresso do presidente Lula para ter um cuidado especial com a PEC da Segurança Pública, que é um projeto importante para o governo, que vai ter muita polêmica com o governador, já tem muita fake news rolando, como se o Lula quisesse esvaziar o poder das polícias militares, aquilo que a gente já está acostumado quando se trata de segurança pública, que é tentar tirar a credibilidade das iniciativas do governo federal para reforçar a lógica do bandido bom é bandido morto, né? Então, o presidente pediu um empenho especial dos líderes em torno dessa PEC, porque ele sabe que é um tema sensível e é um tema que vai estar presente fortemente daqui até as próximas eleições. Então, Lula fazendo política, não só com vistas a 2026, mas fazendo política para reforçar as agendas positivas do governo. Boa notícia. É isso, em meio a tudo isso que está acontecendo, né, Rodrigo Viana? Chega mais aqui para conversar com a gente. Outra boa notícia, Rodrigo Viana. Mais uma boa notícia, temos o Rodrigo Viana aqui na mesa com a gente para comentar a respeito dessa história e outras novidades também, né? Isso. Eu acho curioso porque entre dezembro e janeiro, começou aquele zum, parecia que o governo tinha acabado, né? A extrema-direita tentou criar um fato consumado, né, Juliano? Pato manco, né? Acabou o governo do Lula. O Ciro Nogueira chegou a falar lá para a turma da Faria Lima, acabou, o governo vai tropeçando até o fim, e não é nada disso. Aliás, Nogueira é aquele que propôs projeto para defender milionário na Câmara. Exatamente, naquela conversa com a turma da Faria Lima. Aí voltaram de novo com a história de que o Lula talvez nem seja candidato, talvez ele não tenha nem saúde para ser candidato, está muito velho. Teve o episódio da queda, de fato, né, em que ele teve que voltar ao hospital e tudo. Então, me parece que o Lula, nas últimas semanas, conseguiu estancar a sangria, Juliano. Vamos ver as próximas pesquisas. Já mostraram, né? Parou de piorar, né? Assim, o que já foi uma boa notícia para o governo. Tem que ver se ele consegue recuperar, pelo menos para chegar no patamar que estava até setembro, outubro do ano passado, né? Isso a gente ainda não sabe se já houve essa reversão. Mas houve uma reversão de expectativa, mas eu acho curioso porque se chegaram a cogitar, não, o Lula não tem nem saúde para ser candidato. E aparentemente quem está sem saúde para ser não só candidato, mas articulador da extrema-direita, é o Jair Bolsonaro. Olha, a gente teve uma informação, uma apuração importante, eu queria só chamar a atenção para quem está nos ouvindo aqui. Hoje saiu esse boletim médico lá do hospital do DF Star,
dizendo que houve uma piora, que a pressão do Bolsonaro subiu, mas a apuração de Leandro Demore, da nossa equipe aqui do ICL, Isso é bom, hein? com as equipes médicas, a gente não pode dizer evidentemente de onde veio com exatidão, mas de dentro do hospital, de que a questão não é só que a pressão subiu, a preocupação dos médicos, apuração do Leandro Demore, é que o intestino não voltou a funcionar. E aí eu tenho aqui a anotação, o Bolsonaro não está bem. Uma fonte diz que os médicos estão preocupados porque o intestino deveria estar funcionando de 3 a 6 dias depois da cirurgia, ele aos poucos deveria voltar a funcionar. E até agora isso não aconteceu. Pior, você já tem um paciente que sofreu várias intervenções, os médicos a essa altura não têm muitas opções, quanto mais mexer, mais complica nesse caso. Então, o que eles têm que fazer agora? Esperar e torcer para que o corpo do ex-presidente reaja. Então, a situação não é boa, é talvez pior do que apareceu nesse boletim médico de hoje. A gente até ficou nessa, é o Bolsonaro fazendo onda, né? Teve esse ataque, esse piti com o oficial de justiça. A gente não sabe se esse quadro do intestino não funcionar, Gabi, já viria de qualquer jeito, ou tem a ver com um paciente que também não respeita a ordem médica e que dá entrevista longa, né, Juliano, para o SBT no feriado, deu entrevista, fez live com os filhos e depois brigou, ele levanta a voz, ele se altera, uma pessoa na UTI não pode passar por isso. Agora, né, a gente tem inclusive aqui, né, Gabi, será que vale a pena passar de novo o trecho? A gente tem aqui, a nossa equipe está me dizendo aqui. Então, só para reforçar, o Bolsonaro que teve esse ataque, deu esse ataque com o oficial de justiça lá ontem, ao ser citado, ao ser intimado pelo STF, não está bem, o intestino não voltou a funcionar, é preocupante a situação de saúde e vai fazer um exame, um novo exame agora às 18 horas, daqui a pouquinho. Agora, acabou de dar. Neste momento, ou vai começar daqui a pouquinho. Isso. Pode ser que hoje ainda a gente tenha novas informações sobre o estado de saúde do ex-presidente, que abusa, transforma a internação num circo e parece que está colhendo, como retorno, uma piora do quadro de saúde. Juliana, a informação do Leandro Demore, Gabi. A gente tem o vídeo aqui, né, para passar também da intimação, então vamos assistir mais uma vez. Vamos lá. Eu tenho 5 dias para apresentar, eu sei que a senhora foi na justiça, por favor, tá? Eu tenho 5 dias para apresentar minha defesa para ele. 5 dias. É isso mesmo? O senhor é advogado, né? Não, não sou advogado, não. Não, digo assim, o senhor advogado tem esse prazo, né? Em nome do senhor, Fábio. Ele faz defesa comigo. Sim. Ele vai perguntar para quem sobre a defesa dele? Comigo. Sim. A senhora tem ciência que a senhora está dentro de uma sala UTI do hospital? Eu conversei com os seus advogados, os diretores do hospital, que eu estou aqui mandada, né? Mandada por quem? Por isso que eu chamo mandado. Não, você está mandada por quem aqui? Mandada pelo Supremo Tribunal Federal. Não sou o Supremo Federal. Quem é a pessoa do Supremo que mandou a senhora para cá? O senhor sabe quem é? Não, se eu sei, não, eu quero ter certeza. Relator, por favor, qual é o nome dele? O senhor sabe, está anotado aqui. Não, por favor, leia o nome dele para mim. Ministro Alexandre de Moraes. Então, a ministra Alexandre de Moraes deu a missão para a senhora vir ao hospital e tomar minha assinatura, isso mesmo? Eu queria chamar a atenção, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o professor Cláudio Couto a respeito disso, mas do constrangimento, né, contra também a oficial de justiça que foi fazer o trabalho dela, entregar o documento e, enfim, ficar sendo interpelada ali pelo Bolsonaro. Não, e gravada, né? Porque normalmente quando você recebe o oficial de justiça, assina e acabou. Não tem que ficar de papo com o oficial de justiça. Não, ele quis fazer uma cena, né? Ele preparou, alguém avisou, olha, chegou o oficial de justiça, então filma aqui que eu vou fazer. Aí. Eu vou fazer ela dizer que é exato. Que é aí. Leia. Vou fazer ela dizer que foi o Alexandre de Moraes, ou seja, mais uma... O cara é obcecado por fazer corte para a rede social, esses caras só pensam nisso, né, para tentar, de alguma forma, pautar o debate. Mas ele parece que realmente não está bem e isso cria um problema objetivo para a articulação bolsonarista, como disse o Rodrigo. Eles dependem de um Bolsonaro ativo, porque sem isso, uma parte desse comando da extrema-direita fica na mão de outros interlocutores que não têm autoridade para tomar decisão, né? Nós já tivemos recentemente aí divergências importantes entre eles. Então, Bolsonaro fora do game, Rodrigo, Bolsonaro ajuda a enfraquecer o campo da extrema-direita nesse momento. Inclusive, a gente até usou essa chamada mais cedo, né? A anistia na UTI. Porque houve essa reversão, né? A fala do Hugo Mota, nós vamos depois acho que voltar a esse assunto, mas de que não vai pautar,
o partido Podemos, que é um partido, não é grande, mas tem 16 deputados e metade da bancada tinha assinado a urgência. Tem em o líder da bancada do Podemos dizendo: não apoiamos mais a anistia. Se for a voto, os nossos deputados que deram a assinatura no plenário vão votar contra. Com o Bolsonaro enfraquecido, tendo que cuidar da saúde, pelo menos ele deveria estar fazendo isso, a anistia também vai parar na UTI junto com o Bolsonaro, né? Então é um momento difícil aí para o Bolsonaro em vários sentidos, no aspecto político e no aspecto da saúde. A gente, infelizmente, desconfia de tudo que diz respeito ao Bolsonaro na saúde, porque ele não trata com normalidade, né? Ele faz esse circo, já lá na internação no Rio Grande do Norte, nessa última, ele já abriu, fez circo, filmou tudo, né? Quer dizer, não trata só daquele jeito normal, que seria boletim médico, uma fotinho dando um oi, assim, estaria de bom tamanho para quem está na UTI, sujeito, né? Que fraudou cartão de vacina, né, Rodrigo? Sujeito que ofereceu cloroquina para uma EMA. Quer dizer, ele trata questões sérias com galhofa, né? E isso tudo vai minando a credibilidade. Eu fico pensando nos médicos, porque deve ter lá profissionais sérios, né? Gente que tem uma credibilidade para administrar no mundo médico, tem que lidar com um paciente desse que não cumpre as prescrições médicas, que faz live para vender capacete no meio da UTI. É um escárnio, né? E ele passou por uma cirurgia, vamos lembrar, além dessas imagens que a gente tem acompanhado nas redes sociais do Bolsonaro, né? Porque ele tem abastecido as redes sociais de imagens. Na Páscoa postou uma foto sem camisa, né, com todas as imagens ali da cirurgia que ele fez. Foi uma cirurgia, gente, de 12 horas, a 6ª cirurgia que faz o Bolsonaro. Então, imagino que seja um quadro, imagino não, né? Pelo que a gente acompanha do boletim médico e da equipe médica, é um quadro de saúde bastante delicado. É delicado, o termo é esse. Ele está falando, ele está com as faculdades mentais aparentemente normais, né, no estilo dele, mas o quadro de saúde é bastante delicado e, para quem não ouviu, eu reforço, a apuração do Leandro Demore, preocupação dos médicos, o intestino do Bolsonaro não voltou a funcionar desde a cirurgia e já era para, né, claro, não teria voltado à completa normalidade numa cirurgia desse tamanho, mas algum movimento teria que estar acontecendo já. E ele continua se alimentando só pela via nasogástrica, então não consegue se alimentar. Em suma, o aparelho digestivo não está funcionando. Nasogástrica, no caso do Bolsonaro. Nasogástrica. Gente, a gente vai voltar a falar desse assunto também. O professor Cláudio Couto está chegando aqui para conversar com a gente a respeito da anistia, que tem sido um tema que continua sendo pautado pelo Bolsonaro, estando na UTI, mas fato é que é o grande trunfo, né, que os bolsonaristas estão querendo usar. Professor, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Gabi. Como vai? Boa noite a você, boa noite ao Rodrigo, boa noite ao Juliano. Prazer estar aqui com vocês. Prazer te receber mais uma vez, professor. A gente falava aqui do Bolsonaro, mas queria trazer mais uma vez a informação a respeito do presidente da Câmara, Hugo Mota, porque ele se reuniu com o colégio de líderes ali da Câmara dos Deputados e decidiu, pelo menos por enquanto, que não vai pautar o requerimento de urgência para votar em plenário o projeto de lei da anistia, que é justamente o trunfo que está sendo usado pelo Bolsonaro e pelos seus apoiadores também. Agora, a maioria dos representantes dos partidos, né, Rodrigo, até você estava atualizando aqui a respeito do Podemos, decidiu não acelerar a tramitação do PL. Então, temos essa novidade a respeito do PL da anistia. Eu queria trazer aqui a fala do Hugo Mota. Ele deu uma entrevista anunciando essa decisão. Então, vamos assistir? Vamos lá. Por que esse adiamento foi a decisão? Porque parlamentares que representam mais de 400 parlamentares na casa, parlamentares líderes, melhor dizendo, líderes que representam mais de 400 parlamentares na casa, decidiram que o tema não deveria entrar na pauta da próxima semana. Isso não está dizendo que nós não seguiremos dialogando para a busca de uma solução para o tema. Nós seguiremos conversando, principalmente também com os partidos que estão defendendo a pauta, ou seja, os partidos que fazem a oposição, o PL, o Partido Novo, que aqui defenderam a inclusão na pauta com muita força e de maneira também legítima, para que a casa possa encontrar uma saída para esse tema. Bom, vocês viram aí, né, o Hugo Mota, presidente da Câmara, falando que o PL e o Novo, né, são os partidos que estão apoiando, né, o requerimento de urgência para pautar a anistia dentro da Câmara. A gente falava do Podemos,
Só aqui complementando essa informação, o partido tem 16 deputados, né, Rodrigo? Você falava antes, pelo menos 8 deles assinaram esse requerimento de urgência. Só que aí 6 estariam predispostos a não continuar apoiando esse projeto. Então já teve uma atualização. Acho que os partidos estão observando, né, as movimentações acontecendo, professor, e estão querendo pular fora desse barco que parece que está furado. Talvez tenham negociado alguma coisa com o governo nesse meio do caminho também, né, Cláudio? Eu acho que pode ter uma negociação com o governo, acho que esse é um dos pontos, e nesse caso finalmente o governo acordou, né, porque acho que o governo comeu mosca aí, teve aquela declaração muito ruim também da ministra da Articulação Política, Gleisi Hoffmann, de que dava para discutir esse tipo de assunto, depois ela tentou ali refazer a declaração, e claro que isso não contribui para um governo que está querendo, na realidade, brecar um projeto dessa natureza, mas acho que há também, evidentemente, a pressão que é oriunda do próprio andamento do julgamento no Supremo Tribunal Federal, né, ou dos julgamentos, a gente poderia assim dizer, porque além do julgamento, né, dos golpistas do 8 de janeiro, né, da raia miúda do golpe, existe também o julgamento do alto escalão do golpe, que é esse que está acontecendo na primeira turma. Então, o andamento desses dois processos começa a tornar mais complicado você ir adiante com um processo de anistia que, ao mesmo tempo, é confrontado pelas evidências abundantes que estão presentes nesse julgamento, que são apresentadas ali para a deliberação dos magistrados. Então vai ficando uma coisa esquisita, né? Acho que esse custo, e claro, né, o custo que há em afrontar o Supremo, no caso de decidir anistiar aqueles que o Supremo condena logo depois, é aqueles, inclusive, que ele sequer julgou ainda, né, porque é uma anistia que aponta para gente que vai ser julgada mais para frente, inclusive para gente, pelo texto, né, que é pelo menos o texto principal que está sendo discutido até agora, gente que, inclusive, nem ainda pode ter cometido crime, gente que ainda pode vir a cometer crimes de golpe, né? Porque há aquela previsão de que serão anistiados todos aqueles que tenham feito qualquer coisa até o dia da promulgação da lei, caso ela vier a ser aprovada. Então, é tanta afronta ao Supremo Tribunal Federal, ao Poder Judiciário brasileiro e, consequentemente, na realidade, a própria democracia brasileira, que alguns outros parlamentares começam a perceber que o custo político de seguir adiante com isso é alto. Então, acho que é esse conjunto de fatores, né? É claro, um governo atuando de forma mais diligente nesse caso, mas é também a percepção por várias dessas lideranças de que o custo político de um processo como esse, de um projeto, né, de lei como esse, caso venha a ser aprovado, é muito elevado e não vale a pena necessariamente comprar essa briga. É isso. Professor, eu queria também, falando aqui, complementando a informação, né? Eu estava falando a respeito do Podemos, foi uma informação que foi adiantada pelo NCL Notícias, né? Pelo Kleber Lourenço. Então, complementando aqui essa informação que é nossa aqui do ICL Notícias, né? Que demos primeiro. A gente falava do Bolsonaro ali no Hospital da F-Star, e essa imagem, ele filmou a oficial de justiça, né? Porque, enfim, o Moraes decidiu intimar Bolsonaro oficialmente depois que ele deu entrevista para o SBT, fez live particular também com os filhos dele, com o apoiador dele, né? O amigo tal do Nelson Piquet. A gente mostrou esse vídeo agora há pouco, a gente está vendo ainda as imagens, e ele começou depois a republicar na rede social reportagens indicando, também se você for lá na rede social dele vai ver, a piora no quadro de saúde, né? Eu queria a sua avaliação, professor, desse espetáculo, né, dessa situação midiática que o Bolsonaro está trazendo. Não estou dizendo que ele não está doente, né? Não é nada disso, até a gente falava aqui, o quadro de saúde dele aparentemente é grave, é delicado, né? Essa é a palavra. Está sendo acompanhado ali pela equipe médica, mas a maneira como ele está utilizando as imagens, né, das condições dele nas redes sociais, logo depois, num contraponto de ter dado entrevistas falando sobre anistia, enfim. É realmente uma situação curiosa, né? Vocês falavam aí disso agora. Quer dizer, o sujeito, né, diz que não pode receber oficial de justiça, onde já se viu ela ir até uma UTI, aquele tipo de coisa, todo aquele showzinho que ele fez ali esperneando contra a presença da oficial de justiça ali. Só que na véspera, ele, como vocês bem lembraram, tinha feito live, na antivéspera tinha dado entrevista, né? E veja, live para lançar capacete, né? Além de tudo tem essa, quer dizer, uma coisa sem a menor relevância do ponto de vista até do papel dele como uma liderança política da extrema-direita. Mas, enfim, se está em condições para isso, por que não está em condições de simplesmente receber um papel e assinar?
que é isso, né, que significa receber um oficial de justiça, receber um papel, assinar. Ele sabe que o projeto não, desculpa. Uma hora eu falei processo, eu queria falar projeto, agora que falei projeto, eu queria falar processo. O processo contra ele já está em andamento, né? E, consequentemente, ele teria uma hora ou outra que ser intimado. E aí, já que está mostrando, enfim, que está bem disposto, né? Está podendo, inclusive, fazer live e dar entrevista, por que não, né? Receber oficial de justiça. Mas o que ele faz, como sempre, é se vitimizar, né? É claro, acho que vocês estão apontando, isso não quer dizer que o quadro de saúde dele possa não ser um quadro que requeira cuidados, mas se requer cuidados, ele devia tê-los tomado, né? Ele devia ser a primeira pessoa a ter cautela em ter um comportamento adequado de uma pessoa que está numa UTI antes desse episódio, né? Porque senão ele, na realidade, conspira contra a própria saúde. E aí fica muito difícil ele depois virar público, né? Se colocar como uma vítima, né, de uma inconveniência, que é mandar um oficial de justiça a uma UTI, mas ele próprio transformou a UTI em palco. Ué, se ele transformou a UTI em palco, nada mais natural do que receber esse tipo de visita depois. Agora, se o quadro dele se agrava, o quanto efetivamente se agrava, bem, o fato é, ele está explorando isso, né, de maneira sensacionalista, né, de maneira vitimista, e é engraçado, né, porque é justamente ele e a sua turma que gostavam de acusar os outros de vitimismo. E agora estão eles aí se comportando como vítimas, né, na realidade numa situação que eles próprios criam para se vitimizar. É disso que se trata. É realmente uma situação esdrúxula, né? Daquelas em que parece que é o rabo que está abanando o cachorro e não o contrário. Sabe o que isso me lembra, Rodrigo, Cláudio, Gabi? É um episódio na Lava Jato, quando a Polícia Federal foi para o Hospital Albert Einstein prender o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, que estava acompanhando a esposa numa cirurgia de câncer. Aliás, uma prisão que foi tão absurda que o próprio Sérgio Moro anulou depois, para vocês terem uma ideia. Mandou revogar, né? Mandou revogar a prisão do Guido Mantega. E o que a direita falou naquele momento? Mas absurdo, tem que cumprir decisão judicial. Se o cara tem que ser preso, tem que ser preso. Não importa se está na cirurgia da mulher. Uma coisa completamente desumana, uma coisa completamente abjeta, o que a Lava Jato fez com o ex-ministro Guido Mantega naquela altura. E agora, assinar um recebimento de um oficial de justiça, de uma petição, de uma citação por parte do Supremo, vira esse absurdo que eles estão tentando construir. É muito paradoxal, né? Como que quando é com seus adversários a mão é pesada, a mão é dura, quando é consigo tem que pegar leve, porque coitadinho do Bolsonaro, o sujeito que estava aí postando foto, aliás, o Chico Pinheiro falou isso ontem, fotos de mau gosto, fotos que tentam, de alguma forma, provocar um senso de conexão das pessoas, né? A costura no abdômen, o curativo, uma coisa completamente íntima que você deveria manter aquilo sob os cuidados dos enfermeiros, dos médicos. Não, foto na rede social e foto na rede social. Então, de fato, me parece que é uma tática. Não tem outra explicação para isso, né, Rodrigo? Não, e eu me lembro também, Gabi, Cláudio, Juliano, que na fase da pandemia, os bolsonaristas chegaram a incentivar que as pessoas entrassem nos hospitais. Vocês lembram disso? Bolsonaro. O próprio Bolsonaro. Foi o próprio Bolsonaro. Verdade. Ele incentivava os Vão lá apoiadores nos hospitais dele. fiscalizar. Isso, entrem nos hospitais e fiscalizem e tal. Filmar os leitos, né? Filmar leitos, olha só. E ele está reclamando de uma oficial de justiça que deveria ter ido lá cumprir essa obrigação dela de maneira bem tranquila e discreta. E, aliás, ela pareceu uma pessoa discreta, né? Tranquila, falando baixo. O trabalho dela deveria ter durado 30 segundos. Entrar, tá aqui, presidente, o senhor está citado, assina aqui e sai. Ele é que incumpridor. E se ele está numa situação delicada, o intestino não funciona, aquilo lá também fez mal, né? Quem já teve parente no internato, você sabe, você não pode expor a oscilações de humor, nada disso. Tem uma cena dele gritando, né? Não sei tem uma cena dele gritando. Aqui, porque o que ficou mais, circulou mais na imprensa, nas redes sociais, foi ele tentando arrancar da oficial de justiça que a intimação tinha vindo do ministro Alexandre de Moraes. Mas tem um momento que tem barulho na sala e ele começa a gritar com as pessoas para as pessoas fazerem silêncio. Ele manda desligar o celular, alguma coisa. Visivelmente fica transtornado. Quer dizer, é óbvio que aquilo impacta a saúde de quem está convalescente, né? Então, tudo isso, esse circo que o Bolsonaro cria, em contradição com tudo que ele fez, né? Como lembrou aqui o Juliano, e eu também lembrei desse episódio, Gabi, que ele pessoalmente mandou as pessoas invadirem hospitais. É muito, muito pior do que uma oficial de justiça
que vai discretamente. Ela não teria filmado nada. É porque ele estava dizendo, o Bolsonaro naquela época, só para a gente lembrar, né, que tinha desperdício de dinheiro público, que as pessoas tinham que ir nos leitos ocupados, filmar para ver. Os hospitais de campanha estariam pouco utilizados, que nem tinha tanta gente assim. Gravar no interior dos hospitais para provar o que estava acontecendo. E entraram, em alguns eles entraram e filmaram. Né, teve até gente com cargo público, político com cargo público filmando, exato. Eram pessoas acamadas. Sim. Eles filmaram pessoas acamadas, pessoas em macas. Foi isso que eles fizeram, quer dizer, foi um show de horrores ali e um desrespeito, né, aquelas pessoas que, diferentemente do que o Bolsonaro fez, não estavam fazendo live, dando entrevista, elas estavam ali sendo atendidas numa situação muito grave. Ou seja, não é que elas abriram o seu espaço para que ele fosse mostrado ao público, como fez o Bolsonaro. Não, elas estavam num espaço reservado e foram, na realidade, atingidas nessa sua privacidade por um processo de invasão. Esses caras invadiram esses espaços, né? Então é uma situação completamente diferente, realmente incomparável, né? Eu queria só propor uma reflexão aqui. A gente, né, fica com essa impressão de que está tudo errado, e a impressão não, a certeza, né, de que está tudo errado você fazer essa exploração. Agora, se o Bolsonaro está fazendo isso, e de maneira orientada, porque mandou até filmar na hora que a oficial entrou, é porque eles têm a avaliação de que isso faz bem para ele politicamente. De que maneira que poderia fazer bem? Porque para o cidadão que não gosta do Bolsonaro, ou até para aquele que é do meio do caminho, soa de maneira muito estranha, né, tudo isso. Mas será que ele tira alguma vantagem? Que vantagem que pode trazer? É a vitimização junto ao público dele, é não perder esse público que ele tem, porque também a gente não pode ser ingênuo, ele está fazendo isso porque ele é doido, não, porque tem uma orientação política e marqueteira por trás disso. Não é porque ele é também descontrolado, mas nesse caso é com método. Cláudio, você consegue imaginar qual seria, professor Cláudio, o método, o objetivo, com quem que ele está querendo falar? Não é com a gente aqui. Está querendo falar com outro público, né? Complementando só essa sua pergunta, Rodrigo, considerando que tem, segundo as pesquisas, quase 70% de pessoas que não apoiam o projeto de lei da anistia, ou seja, eles hoje estão em minoria. Sim. Poderia haver aí uma tentativa, né, de se conectar trazer simpatia para o projeto de anistia, talvez, né? Na sociedade, por parte da sociedade, né? Eu acho que é isso que eles tentam. Eles começaram com isso na facada, né? Que foi uma coisa muito grave, acho que a gente não tem como não reconhecer a gravidade daquilo, mas que a partir daquele momento mostrar o Bolsonaro ali numa situação fragilizada, né? Logo depois da facada, com aquela cara de que estava sofrendo muito, realmente deveria estar. Eles perceberam que aquilo deu um retorno do ponto de vista do apoio político, da empatia pública muito grande. E continuam apostando nisso, de lá para cá. Eu acho que esse é o ponto. Claro, em parte para mobilizar o seu núcleo duro, né? Aqueles seus apoiadores mais empedernidos, aqueles que estão ali próximos, mantê-los ativados. Acho que esse é um ponto, mas de outro, tentar alargar, né? A gente pode até discutir se é uma boa tática, né? Se isso vai produzir esse alargamento, eu tenho lá minhas dúvidas, mas que é o que eles, acredito eu, estão tentando, porque em outros momentos isso funcionou, isso eu não tenho dúvida nenhuma, acho que é essa a aposta deles, né? É nessa estratégia que eles estão mirando, senão não teriam feito isso, né? E a gente sabe também que, na realidade, se acostumaram a uma dinâmica de tudo filma, tudo joga na rede, né? Isso aí que o Juliano mencionava agora, essas cenas terríveis, né? De você ficar mostrando o indivíduo com a costura na barriga. Quer dizer, qual é o propósito disso? Né? É tentar se mostrar como alguém que realmente é vítima, alguém coitadinho, né? Alguém que está sofrendo, que está entregando a vida pelo país, essas coisas todas que aparecem, né, no discurso bolsonarista. E para alguns cola. Né, para alguns cola, e eles imaginam que possa talvez colar para um número maior do que aqueles, né? Mas acho que é disso que se trata. Só que nesse caso, nesse momento, a contradição é tanta, né? Ou seja, essa contradição de num dia o indivíduo está fazendo live, no dia seguinte, ou ao contrário, né? No dia ele está dando entrevista, no dia seguinte está fazendo live e está tudo bem. No dia subsequente, quando ele recebe uma intimação, ai, coitado de mim, ai, onde já se viu entrar aqui na UTI para fazer isso? Então, se decida, meu filho. Ou bem você quer fazer live da entrevista na UTI, ou você acha que a UTI é um lugar sagrado que não deve ser, né, de alguma forma, profanado por esse tipo de situação. Mas quem está profanando é ele próprio. É ele que está produzindo esse efeito. Então, meio complicado, né? Ficar se queixando de uma situação que ele próprio produziu. Fala, Gabi. Não, só queria complementar que a gente estava aqui tentando lembrar qual foi um momento que o Bolsonaro ele se exalta ali, né? Porque ele está com um assessor que alerta que a pressão dele estava subindo durante esse momento ali, né? Com o oficial de justiça.
Aí ele manda o assessor calar a boca, quer dizer, ele tem informação, olha, você está ficando com o seu estado de saúde alterado, né? A sua pressão alterada. É nessa hora que ele manda calar a boca? E aí até mostra o som ali do aparelho, né? E a pressão dele estava subindo. E ele disse, olha, cala a boca, né? Fala para os assessores, cala a boca. Ele estava sendo orientado que a saúde estava piorando e resolveu continuar, né? Com o vídeo que ele estava fazendo para a rede social. Para né? não atrapalhar o vídeo. Estava sendo midiático. O Gabi, o Cláudio Couto, o professor Cláudio Couto, lembrou da facada lá de 2018, que teve esse duplo papel, né? Vitimizou o Bolsonaro, mas também permitiu que ele fizesse campanha sem precisar ir aos debates, sem responder nada, porque ele tinha ido muito mal no único debate do qual participou. E aí ele transformou, já naquele episódio, a UTI em um estúdio. Ele deu entrevista para a TV Record, deu entrevista para aqueles programas de fim de tarde, policiais, acho que para o Datena também, para a Record, para o SBT. E aí ele fez campanha de dentro do hospital. Isso. Agora ele, bom, a gente não nega, ele tem um problema, está lá se tratando e tal, mas está tentando fazer de novo isso no momento em que, se tivesse fora do hospital, estaria tendo que responder, ex-presidente, o senhor virou réu, como é que o senhor vai se defender? Em vez de falar disso, ele está lá deitado no hospital, falando da situação dele de vítima. Então, de certa maneira, ele repete, sim, a tática. A gente não tem elementos para saber se é tudo uma encenação. Parece que não. A gente teve a informação hoje de que a saúde dele, de fato, piorou. E a gente tem aqui a notícia daquele período lá na pandemia, a gente citou agora há pouco, em que ele incentivou as pessoas a invadirem o hospital. Olha aí, Gabi, que você tinha citado. Teve até deputado estadual entrando, incluindo até Coronel Telhada. Teve gente do MBL, aqueles arruaceiros do MBL. Em hospital de campanha, gente, no momento em que as pessoas estavam internadas, contaminadas com Covid-19, estavam querendo gravar leito vazio, as camas. Deputado estadual de São Paulo para criticar ali a gestão. Até queriam criticar a gestão do Dória. Né? Na época o Dória era o grande adversário, né? Mas a manchete que a gente botou agora há pouco aí na tela é desse período da pandemia, quando o Bolsonaro incentivou a invasão de hospital. Tá aí, ó, UOL. Isso. Bolsonaro incentiva invasão a hospitais para checar a ocupação dos leitos. E agora está preocupado, está reclamando de uma oficial de justiça que pediu, vou entrar, vou fazer uma citação com ordem judicial. Lá eles entravam assim, sem ordem nenhuma, Juliano. É muito mais grave, né? Não, e o professor... ainda gritando e bancando a autoridade, né? Na base se posando de valentão, né? Com carteiraço e tudo, né? Mas acho que isso o professor Cláudio Couto pode comentar melhor que a gente aqui. Isso é um método do bolsonarismo da extrema-direita. Tem que tentar exercer controle sobre a agenda do debate público, porque nesse momento não se está debatendo anistia, quer dizer, o país está debatendo outros temas, desde a morte do Papa até essas denúncias no INSS, passando pela inflação dos alimentos, passando por... Você tem outros elementos que estão no centro da agenda do debate público brasileiro, nenhum deles interessa ao Bolsonaro. Então, um desespero para tentar, porque eles conseguiram, ao longo de mais de um ano, né, primeiro ano de governo do Bolsonaro, totalmente. Dominar a agenda. Só quando a pandemia veio, é que eles perderam o controle total que estavam exercendo sobre o debate público. Então, eles estão viciados, Cláudio, em controlar, em pautar os temas do país. E quando não conseguem, partem para esse tipo de medida desesperada, me parece, né? Eu acho que é isso mesmo, né? Em alguma medida pautam, né? A gente está aqui falando disso. Claro. De alguma forma eles conseguem, né? Pautando por essa coisa do absurdo, né? Se a gente pensar, inclusive, é por essa lógica do absurdo que o próprio Bolsonaro se tornou conhecido, né? Porque o Bolsonaro foi, né, ao longo dos seus 28 anos como deputado, e mais 2 de vereador lá no estado do Rio de Janeiro, que antecederam esses 7 mandatos como deputado, ele foi um sujeito completamente marginal. Ele nunca teve qualquer papel proeminente dentro do Congresso Nacional, né? Nunca liderou bancada, nunca presidiu comissão, nunca teve assento na mesa diretora, não relatou projetos de lei importante, né? Passou vexame todas as vezes que concorreu à presidência da casa. Mas, veja, era um sujeito que estava sempre na mídia, e eu chamaria a atenção, na mídia de entretenimento, né? Ele não ia na mídia jornalística normal, ele ia aos programas de entretenimento, ele era uma espécie de atração de circo de horrores. Por quê? Porque falava aqueles absurdos, né? Aquelas coisas completamente insanas, ofensivas, ultrajantes, e aquilo gerava audiência, né? É o circo de horrores. E com isso foi se tornando essa figura conhecida, né? As pessoas o chamavam porque sabiam que dali ia sair alguma pataquada, algum negócio realmente bizarro que chamaria a atenção, né? Meio engolidor de espada, né? Esse tipo de coisa.
Só que, enfim, com isso ele se notabilizou como mito e chegou à presidência da República. Eles continuam, a extrema-direita, com essa mesma lógica, né, de criar o circo de horrores, né, de criar sempre o impacto a partir da bizarrice, a partir do absurdo, e com isso prender a nossa atenção. E é isso que eles, de fato, estão fazendo. Agora, acho que já que eles estão pautando e a gente está sendo obrigado a falar disso, temos que aproveitar a oportunidade para denunciar essa estratégia, né? Mostrar como essa estratégia, na verdade, ela é diversionista em relação aos problemas que realmente importam, mas não é só isso, né? Não é só cortina de fumaça, né? Como às vezes se falava na época do governo Bolsonaro, e eu sempre achei que isso era um equívoco. A ideia é que isso produz essa mobilização constante da base de sustentação, né? Rouba a atenção do resto da sociedade de outros assuntos importantes que poderiam ser a pauta de outros setores para eles, né? Você não consegue discutir coisas a sério, e com isso eles vão, na realidade, fazendo avançar o seu projeto. É disso que se trata, seu projeto autoritário, destrutivo, né? De destruição de políticas públicas, setores da administração, de destruição do nosso prestígio internacional e de destruição da democracia brasileira, né? Que é nisso que eles efetivamente apostavam, né? Enfim. E a gente viu o risco que correu lá no 8 de janeiro. Eu acho engraçado quando tem gente que fala, não, mas imagina que aquele bando de babacas que estavam lá invadindo os prédios públicos no 8 de janeiro, dariam eles um golpe. Mas não é que eles dariam. Eles saíram da porta do quartel e foram para lá porque eles acreditavam que, ao fazer aquilo, finalmente fariam com que os militares saíssem dos quartéis e interviessem. Né? Mas a gente viu que não foi isso bem o que aconteceu. Né? E aí deu no que deu. Agora, achar que eles eram inocentes, que como eles sozinhos não dariam um golpe, eles não fizeram nada demais, é chamar os outros de burros, né? De otários, é fazer pouco da inteligência alheia. Né? Mas a extrema-direita adora fazer pouco da inteligência alheia e, né, é disso que se trata novamente com esse espetáculo bizarro, né, absurdo, dantesco que o Bolsonaro está promovendo ali da cama do hospital, né? É para isso que a gente está aqui, né, professor? Para justamente denunciar, como disse o professor. Obrigada mais uma vez, sempre um prazer te receber, professor Cláudio Couto. Eu que agradeço pelo convite, Gabi, obrigado por estar com você, com o meu amigo de velha data, que eu acho engraçado o Rodrigo me chamando de professor, porque eu conheço o Rodrigo desde que ele era aluno de graduação na história da USP, né? E é o Juliano também. Eu tinha cabelo, ele ainda tem, né? Essa é a vantagem que ele leva. Mas muito melhor do que eu, né? Eu tenho, como diz meu filho mais novo aqui, que gosta de me sacanear, fala que eu tenho testa de borda infinita. Borda infinita, então você não, a sua testa tem fim, né? Ela cabe em algum momento, a minha não. Maravilhoso, professor Cláudio Couto, prazer te receber sempre. Um abraço e até a próxima. Obrigado. Um abraço, gente. Até mais, boa noite. Sempre muito bom, né? As falas do professor aqui dão uma, né, oxigenada também aqui no nosso cérebro. Juliano, a gente também vai se despedir de você. Eu vou ter que ir, hoje é dia de aula na FESP, mas eu queria Falando em professor, mas eu queria deixar um recado antes, Gabi, Rodrigo. Amanhã, às 16 horas, os professores e professoras de São Paulo, da rede pública, vão fazer uma grande assembleia no MASP. A situação da educação em São Paulo é grave, tá, gente? São 143 escolas em processo de privatização pelo Tarcísio de Freitas, mais 80 em processo de militarização. O que o cara está fazendo na educação de São Paulo não é pouca coisa. Então, rede estadual ou municipal? Rede estadual. Rede estadual. Então, amanhã, a Assembleia dos Professores da POSP, 16 horas no MASP, além de quem é professor, obviamente. Quem também defende educação pública, quiser dar uma passada, eu vou estar lá, antes de vir aqui para o ICL também, cobrindo. Quem quiser acompanhar lá no nosso Instagram, no Juliano Pessoal, @JulianoPessoal, também vamos fazer uma coberturazinha lá. E depois viemos aqui para o ICL para comentar. Mas bem importante esse momento, porque tá feia a coisa aqui na educação de São Paulo, viu, gente? Muito bem. Muito bem. Obrigada, Obrigado a vocês, Juliano. pessoal. Juliano. Até amanhã estaremos de volta. Valeu. Estarei na audiência amanhã. Estarei na audiência. Até mais. Vamos liberar o Juliano aqui. Aliás, eu, como aluna, né, de escola pública, também reitero aqui, né, o apoio aos nossos professores da rede estadual. Fui aluna da rede estadual também. Rodrigo, a gente tem um convite para fazer para a nossa audiência. Só queria reforçar no nosso chat, né, quando a gente fala sobre o Bolsonaro internado, muita gente, e também puxamos aqui as falas do Bolsonaro durante a pandemia e tal, muita gente lembrando de falas icônicas, né? Tipo, eu não sou coveiro, vai chorar até quando? Chega de mimimi. E daí, lamento, mas quer que eu faça o quê? Né?
Podia se falar a mesma coisa para ele, né? Mas é claro, a oficial de justiça foi tranquila até, né? Eu achei que ela deu um pouco de papo demais, mas imagina, ficou intimidada. Ela ficou constrangida. Constrangida, né? É claro. Ela é uma funcionária que não é de primeiríssimo escalão, cumprindo uma ordem, aí começa a ser intimidada, ela vai dizer, o senhor assina aqui, não quero papo, senhor. Não dava também, né? Então ela lidou com a situação da maneira que podia, mas permitiu que ele fizesse aquele showzinho. Gabi, você quer chamar o destaque que nós temos aqui para o fim de semana ou quer que eu me adiante aqui, Gabi? Vamos nessa, pode adiantar aqui. Posso mas adiantar? É uma estreia, né? É uma estreia. Tem tudo a ver com comunicação e política, Gabi. No próximo domingo, às 8 horas da noite, com a direção do premiado Chaim Litevski, você acompanha Folha Corrida, uma produção da Terra Firme Produtora. Tem trailer. Tem trailer. Vamos assistir o trailer, porque eu vou só dar um teaserzinho aqui. Trata da história da colaboração da Folha de São Paulo, jornal Folha de São Paulo, com a ditadura militar. Tudo a partir de pesquisa acadêmica, transformado numa série documental, 4 episódios. Eu assisti, está sensacional. Vale muito a pena. O primeiro desses episódios, domingo às 8 horas da noite. Vamos passar o trailer, Gabi? Depois a gente termina de chamar aqui as pessoas. Vamos lá. Se abriu o caminhão da Folha, tipo baú, e de lá saíram numerosos agentes. Toda ditadura militar sempre tem suporte empresarial. Porque esses interesses estão sempre em comunhão. Se sabia que a Folha de São Paulo apoiava o governo ditatorial. Quem está interessado em lucro, em geral, não está interessado em escrúpulos, e muito menos em princípios éticos. O Grupo Folha, mais do que apoiar a ditadura editorialmente, ela apoiou materialmente, ela deu suporte ao aparato repressivo da ditadura militar. Era um jornal do doicode. Ninguém contou, eles falavam ali pela linha editorial, pelo jeito como eles tratavam as notícias referentes à repressão política. O pessoal da polícia chegava e punha o revólver em cima da mesa. Trabalhava com o revólver em cima da mesa. É isso, então a gente tem exibição gratuita no domingo, Rodrigo? É isso, a partir de 8 horas da noite, você, para se inscrever, pode usar aí o QR Code ou digitar icln2.com.br, vou repetir, você aproxima o seu celular do QR Code aqui, ó, pá, e aí coloca ali o e-mail, pá, ou então faz icln2.com.br, coloca o seu e-mail e a equipe do ICL te avisa no domingo, né, para você assistir esse primeiro episódio da série Folha Corrida. O Boris Casoy apareceu aí, né, um trechinho, achando engraçado que tinha jornalista com um revólver em cima da mesa na redação dentro da Folha de São Paulo, no auge da ditadura, porque eram tiras, era o jornal de maior tiragem, eram tiras ligadas à ditadura que faziam duplo expediente, trabalhavam para a polícia e depois trabalhavam lá para o jornal da família Frias, Gabi. É isso, então, domingo, 27 de abril, 8 horas da noite. Vamos voltar a falar do show midiático, mas na verdade a gente estava falando aqui sobre a postura da oficial de justiça, né, que estava ali meio constrangida, Rodrigo. Você sabe que o Sindicato Nacional dos Oficiais de Justiça se pronunciou a respeito disso, né? E também a Associação Nacional União dos Oficiais de Justiça do Brasil. Eles soltaram juntos uma nota de repúdio. Quero ler aqui um trechinho dessa nota, bastante importante. Eles dizem o seguinte, né? Essas duas associações. Repudiamos de forma veemente a filmagem indevida e não autorizada e a divulgação sensacionalista e não consentida da atuação da oficial de justiça. Conduta que não apenas viola sua intimidade e honra funcional, como também busca distorcer os fatos e comprometer a sua imagem perante a sociedade, configurando abuso que ultrapassa os limites do direito de crítica ou manifestação. Aquilo que a gente dizia, né, em buscar distorcer os fatos, estava tentando ali convencer, né, fazer a oficial de justiça reproduzir o que ele queria que ela dissesse. Então, vamos conversar com a Carolina Brígido, ela já está aqui a postos para falar com a gente. Carol, boa noite. Boa noite.
Boa noite, Gabi. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos que nos acompanham hoje. Bom, a gente trazendo então o posicionamento dessas duas entidades, né, Carol? Realmente dá para perceber ali nas imagens, né, que o Bolsonaro, até a gente trouxe um pequeno trecho, não trouxe o completo, tem um momento ali que ele manda o assessor calar a boca, porque o assessor avisa que a saúde dele, né, a pressão estava instável, que a saúde estava piorando, ele faz ali realmente desse momento um show, um né? espetáculo. Um espetáculo. Eu fico curioso também para saber como é que isso bateu dentro do Supremo Tribunal Federal, né, Carol? Porque o Alexandre de Moraes, o ministro, tomou a decisão de citar o Bolsonaro, afinal ele estava fazendo live dentro do hospital. Aí manda oficial. E o Bolsonaro tenta virar o jogo, né? Arranca dela. Quem é que mandou você aqui? Ah, foi o Alexandre de Moraes, foi o ministro. Tenho 5 dias, então, nessas condições que eu estou, né? Pois é. Então, como é que será que isso bateu junto aos ministros, junto ao Supremo Tribunal Federal? Uma avaliação sua aí de Brasília que acompanha os bastidores do Supremo, Carolina. Olha, Rodrigo, insalubre, né, esse emprego de oficial de justiça, porque além de você ter que intimar a pessoa, ainda tem que ouvir desaforo do intimado. O fato é o seguinte, ele estava fazendo lives, ele estava gravando vídeo, né, ele estava conversando com seguidores, estava recebendo pessoas ali no hospital. Então, Alexandre de Moraes chegou à conclusão de que, como ele estava demonstrando, né, tanta atividade ali dentro do hospital, ele poderia receber a funcionária da justiça e assinar a intimação. Ele não ia ser interrogado, ele não ia precisar conversar com ninguém, não precisava prestar nenhum tipo de satisfação à justiça. Era só assinar um papel e dizer que ele está intimado, que ele está sabendo que ele agora é réu no Supremo Tribunal Federal. Então, assim, essas confusões com o oficial de justiça não é uma coisa incomum, né? A gente vê que muitas vezes as pessoas se revoltam e ele sabe muito bem que quem mandou a funcionária ir lá no hospital foi o próprio ministro Alexandre de Moraes. Então, assim, na impossibilidade de xingar Alexandre de Moraes, ele resolve tratar mal a funcionária que foi lá para notificar o ex-presidente da República da decisão do Supremo Tribunal Federal. Agora, precisa dessa notificação para, inclusive, correr prazo, né? Para instrução do processo, precisam ser intimadas testemunhas para depor. O próprio Jair Bolsonaro vai prestar depoimento em um momento oportuno do processo, né? Das investigações, ele vai ser intimado. Claro que para prestar depoimento, a justiça vai esperar ele sair do hospital, que nessa fase era apenas assinar um papel. Mas aí ele quis, de alguma forma, mostrar que ele está sendo uma vítima da justiça, porque fica bom, né? Essa imagem fica interessante dele sendo intimado no hospital, ali convalescendo de dor. Mas na hora que ele estava fazendo a live, ele estava disposto a fazer essa live. Então fica ali uma incoerência de Jair Bolsonaro e foi nessa incoerência que Alexandre de Moraes resolveu entrar, né? Resolveu pedir para intimar ele, porque antes dele apresentar essas lives e tudo, o STF estava respeitando esse momento de problema de saúde, claro, que a gente vê ali que é muito grave a situação de Jair Bolsonaro, mas a partir do momento que o próprio Bolsonaro estava demonstrando disposição para conversar e para interagir com as pessoas, aí o STF deve ter considerado um escárnio, né? Que a pessoa não pode receber o oficial de justiça, mas pode ficar fazendo live. Então fica aí as 2 pesos e 2 medidas de Jair Bolsonaro sobre a condição de saúde dele. Mas será que pode ter alguma... Aí a gente já sai do terreno da informação e da constatação para tentar estabelecer algum tipo de hipótese, né, Carolina? A hora que o Bolsonaro vai, recebe a oficial de justiça e fala assim, pede para ela, quem é que te mandou aqui? Ela diz, o senhor sabe, foi o Supremo Tribunal Federal. Mas quem em nome do Supremo? E ela fala, ele queria arrancar, né, dela esta palavra, né, essas 2 palavras, né, Alexandre de Moraes. Ele queria arrancar esse nome. Porque inflama a sua base, ele queria a cena, né? Ele queria que a cena acontecesse ali para ele poder registrar, aliás, sem a autorização
da funcionária da Justiça, né, para poder figurar nessas imagens. Ela estava ali como portadora de um recado do Supremo Tribunal Federal. Ela não tem que dar satisfação nenhuma, ela tem que entregar um papel, colher uma assinatura e deixar o local. E nisso, Jair Bolsonaro resolveu, como se diz, resolveu ressuscitar esse antagonismo entre ele e Alexandre de Moraes, como se Alexandre de Moraes fosse o autor, né, de todo o problema de saúde que Jair Bolsonaro tem agora, como se fosse culpa do ministro do Supremo. Mas eu acho grave, né? Quer dizer, acho que qualquer um que esteja acompanhando percebe a gravidade, é a pessoa que é réu antagonizando com o juiz. Você imagina um cidadão comum, Carol, né, Gabi, todos que nos acompanham, se na primeira instância lá está passando por um processo criminal, resolve que vai não se defender, mas atacar o juiz. É gravíssimo. O Alexandre de Moraes, aliás, fez referência a isso durante essa segunda etapa do Núcleo 2, né, que a gente cobriu esta semana, quando ele volta a esse tema e fala assim, olha, se a gente quisesse impedir, né, o juiz que está sendo atacado, ele está falando dele mesmo, Alexandre de Moraes, de atuar num caso desse, era permitir que o réu ou que o acusado escolhesse juiz, né? E aí o Bolsonaro, ao antagonizar, tenta fazer isso, criar uma disputa pessoal com o juiz. É algo que eu considero gravíssimo. Personalizar é importante, né, para inflamar a base bolsonarista, Rodrigo. Sim. É o grande símbolo ali, né, que os bolsonaristas gostam de atacar. Mas eu fico me perguntando se pode ter alguma consequência no processo, sabe? Como é que o Alexandre de Moraes pode entender isso? Um sujeito que agora é réu, hein, gente? É mais grave do que ser apenas investigado, ser apenas denunciado. Agora ele é réu. O réu resolve antagonizar o oficial de justiça, que é representante do tribunal ali, e, de certa maneira, atacar o juiz, a autoridade, o poder judiciário. Isso pode ter alguma consequência maior para ele? Você imagina, Carolina, continua aquela sua avaliação que quanto menos eles mexerem com o Bolsonaro, ele está querendo, parece aquele jogador que está querendo cavar a expulsão, né? Tá louco para levar um cartão vermelho, né? É isso, né? Fica ali na área fazendo uma graça para cavar um pênalti. Isso, cavar um pênalti. Mas, assim, o que eu vejo é que Alexandre de Moraes tem resistido, né? Porque em outras ocasiões, lá em 21, desde 21, Bolsonaro já chamou ele de canalha, já conclamou as pessoas a não cumprirem decisão judicial proferida por ele, e agora tem essa atitude diante da oficial de justiça. O que pode acontecer, em tese, é algum tipo de notificação por desacato à autoridade, porque a oficial de justiça, quando está lá, ela é uma autoridade da justiça, ela está representando a justiça. Então, dependendo da forma como ela é tratada, se ela é tratada com hostilidade, isso pode gerar algum tipo de processo por desacato. Mas não me parece que vai acontecer, né? Eu acho que se tivesse que acontecer, já teria acontecido. Ou não, né? Amanhã é sexta-feira, Alexandre de Moraes gosta desse dia da semana. Tem muitas decisões dele que são tomadas numa sexta-feira. Mas existe esse espaço aberto para isso. Tem jogo do Corinthians hoje, viu, Carolina? Tem jogo do Corinthians, então, dependendo do resultado, o Alexandre de Moraes pode ficar mais irritado amanhã, hein, Gabi? Tem isso. Pode ser, dependemos do Corinthians. O Brasil depende do Corinthians. A gente não deseja nada disso, né, Rodrigo? Mas a gente sabe que algumas decisões do ministro Alexandre de Moraes até essa brincadeira. Tem esse porque meme. As decisões, né, algumas operações vieram logo depois dos jogos do Corinthians. Agora, Carol, a gente falando aqui a respeito do julgamento, agora a gente acompanhou essa semana o julgamento do Núcleo 2 e um dos advogados que chamou bastante atenção, até interrompeu um voto do próprio ministro Alexandre de Moraes, que a gente está conversando agora, é o Sebastião Coelho, né, que advogado, até então advogado do Felipe Martins, envolvido agora réu na trama golpista. Ele anunciou que deixou o caso, Sebastião Coelho, depois do Felipe Martins ter virado réu nessa última terça-feira. E ele deu um depoimento em vídeo, Rodrigo, a respeito disso. Carol também disse que esperava que a denúncia fosse rejeitada e alegou que ele precisava tratar de 2 assuntos de ordem pessoal, um deles, inclusive, de saúde. Eu queria te ouvir, queria saber mais detalhes a respeito disso. Até o Guga Noblar, vocês estiveram acompanhando o julgamento aí no STF, em Brasília, e o Guga chamou a atenção sobre como o Sebastião Coelho estava midiático durante o julgamento, né? Até porque vai sair como candidato
e estava ali chamando atenção durante o julgamento. Teve esse momento que ele pede a revisão das medidas cautelares contra o Felipe Martins. Houve um outro momento também que ele interrompe por um outro motivo, enfim. Olha, Gabi, estava até calmo, né, no julgamento de terça-feira. Levando em conta o primeiro, né? Verdade. Lá na sessão de março, quando a parte da denúncia contra Jair Bolsonaro estava sendo analisada, ele foi barrado na porta do Supremo Tribunal Federal. Ele não era um advogado que ia fazer sustentação oral naquela sessão e não tinha se inscrito previamente para entrar. Então ele foi barrado e ali da porta, tem uma porta de vidro que divide o plenário da primeira turma de uma espécie de antessala. Ele estava ali naquela antessala e começou a gritar arbitrários lá para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Deu uma confusão que acabou que Zanin deixou ele entrar para poder apaziguar um pouco os ânimos. Nessa sessão de terça-feira, ele não gritou, né? Pelo menos isso. Falou de uma forma mais alterada, mas ali, de alguma forma, ele estava chamando a atenção para o caso do Felipe Martins. Felipe Martins estava numa situação mais complicada, porque ele está sujeito a medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, então ele não pode dar entrevista, ele não pode ser filmado, ele não pode sair numa filmagem, né, que ele tenha conhecimento. Então ele estava ali meio que de mãos atadas ali na sessão, e não sei, a impressão que dá é que Sebastião Coelho conseguiu os 15 minutos de fama para agora sair candidato em uma outra posição, né, uma outra posição na mídia. Ele conseguiu chamar alguma atenção para a atuação dele, de certa forma atrelado ao bolsonarismo, né, porque ele estava ali defendendo um ex-assessor de relações internacionais do governo Bolsonaro, que é o Felipe Martins, e de alguma forma pode ter capitalizado alguma coisa para a imagem dele. Para o réu, ele não conseguiu muita coisa, né? Porque a ação foi aberta e ele jogou a toalha, abandonou o caso assim que a ação penal foi aberta contra o cliente dele. Não sei o que vai acontecer, né? Vamos esperar, vamos ver se ele vai sair das urnas, vai sair candidato e de alguma forma essas falas dele podem ser usadas nas campanhas eleitorais. Ele conseguiu o que ele queria. Agora, o Felipe Martins, a gente não tem nenhum bastidor apontando que é um desentendimento dele com o Felipe Martins, nada disso, né? Parece mesmo que estava ali cumprindo já um roteiro determinado, vão aproveitar o dia do julgamento, conseguiu os 15 minutos, como disse a Carol. Né? Preparou até, né? Fez a prévia, fez o primeiro ato com aquela gritaria no julgamento em que ele nem era advogado, né? A Carol acabou de explicar aqui, tentou forçar uma entrada numa sala que já estava lotada, e aí o nome dele começou a circular, fora do meio jurídico. Ele foi preso, né? Chegou a ser preso. Chegou a ser detido ali rapidamente. Ele foi detido e na sequência foi liberado, por desacato, inclusive, né? Na sequência foi liberado, mas aí ficou com essa fama, né? Se der um Google no nome dele, tem todos esses acontecimentos. Isso já é um ponto de partida para uma campanha eleitoral. No bolsonarismo isso rende pontos. Mas vamos seguir acompanhando. Em breve teremos o Núcleo 3 também, nós vamos acompanhar aqui. Ele deu uma longuíssima entrevista, desculpa interromper, Rodrigo, mas só para a gente complementar, né, no dia da prisão, depois ele foi liberado, mas ele ficou assim, se eu não me engano, mais de 1 hora com um canal ali da extrema-direita contando como é que foi, enfim, usou bastante a mídia, né, a favor dele. Em favor dele, melhor dizendo. Aliás, no próximo núcleo, Carol, é interessante isso, né, porque a gente estava falando muito do núcleo dos militares, é um núcleo que chama muito a atenção, porque a gente tem 11 militares e um policial federal que faz parte desse núcleo 3. Mas antes dele tem o núcleo 4, no começo fora de ordem, maio, né? Tá fora de ordem o julgamento dos núcleos. Dia 6 e 7 de maio, então, a gente tem o julgamento do núcleo 4, Carol, pelo andar da carruagem, vai ser mais rápido esse julgamento, né? Agora a gente já tinha previsto na sessão ali da primeira turma do Supremo 2 dias para o julgamento do núcleo 2, no fim das contas se resolveu em um dia só, né, Rodrigo? Esse núcleo 4 são oficiais assim de média patente, né? Major, aquele Ailton Gonçalves, que é conhecido, Ailton Gonçalves, Major Ângelo De Nicoli, aí tem tenente, subtenente, tenente-coronel, enfim,
Tem até um coronel do Exército. Né? O Marcelo Bormevé, que era da Polícia Federal. Verdade, também. Marcelo Bormevé. Então é o núcleo 4, a gente vai acompanhar também no comecinho de maio. Continua o processo. O Bolsonaro acabou de ser citado, começa a correr o prazo para ele se defender agora, 5 dias na defesa prévia. E enquanto isso, os outros núcleos também vão andando. A gente vai acompanhar tudo isso, né, Gabi? Aqui no CL Notícias. Exato, tem esse núcleo 4, né, que vai ser... Está marcado para o dia 6 e 7 de maio, que é uma terça e uma quarta-feira. Só que pelo que a gente está vendo do ritmo que foi impresso lá no julgamento do núcleo 2, isso tudo deve se encerrar logo no primeiro dia, que é o jeito normal de se encarar denúncia no judiciário. Normalmente é isso, a denúncia chega, o juiz, na primeira instância, ele olha se tem os requisitos legais necessários para a abertura da ação penal, que é indício suficiente de que aqueles atos aconteceram e que eles podem ser imputados às pessoas que foram acusadas. Então, é uma análise bastante técnica. Só que no Supremo Tribunal Federal, isso é feito por um colegiado, não é um ministro sozinho. Até teve um tempo atrás um movimento ali no STF para que o recebimento de denúncias seja decidido de forma monocrática. Acabou que esse assunto não avançou muito no Supremo e continua sendo por colegiado. Agora não mais pelo colegiado completo com os 11 ministros, mas o colegiado da turma com 5 ministros. E passada aquela primeira discussão lá do núcleo 1, em que todo mundo já discutiu aquelas questões preliminares todas, sobre foro, sobre delação de Mauro Cid, então assim, o STF, ele rejeitou todas as alegações apresentadas pelas defesas para conseguir anular esse procedimento antes que fosse aberta a ação penal. Como não colou lá no núcleo 1, as mesmas alegações feitas pelas defesas de quem está no núcleo 2 também foram rejeitadas ali pela primeira turma. E é o que deve acontecer nos próximos julgamentos. A gente espera julgamentos mais breves, assim como o que aconteceu de terça-feira, tanto para o núcleo 4, que vai ser agora no início de maio, quanto com o núcleo 3, que vai ser no dia 20 de maio. Deve ser realmente numa sessão só cada um dos núcleos, né? A análise de cada um dos núcleos. Então não vai precisar de 2 sessões. Só que o Supremo Tribunal Federal está mantendo as 2 sessões, a de terça e a de quarta-feira, caso aconteça alguma coisa, caso algum ministro queira pedir vista em mesa para devolver no dia seguinte, algo assim, ou então alguma alegação diferente das defesas. Eles deixam, assim, 2 sessões, caso aconteça alguma coisa. Mas o mais provável é que aconteça só em um dia de julgamento. Ô, Carol, tem uma história também, uma apuração da Carolina Brisdo, gente, que me deixou assim, um tanto quanto estarrecida, viu? Porque tem funcionários ali, magistrados, 11 magistrados, para ser, olha só, tá na nossa tela a manchete, 11 magistrados e um membro do Ministério Público receberam de tribunais onde eles estão atuando, né, o direito de trocar dias de trabalho por prática esportiva em cidades do litoral. Pode ser. Não pode ser. É verdade isso? E aí, Carol? Você ficou com inveja, né, Gabi? Imagina se o Edu Moreira chega agora e fala, vocês estão liberados, vamos todo mundo pra praia jogar beach tênis. Isso, a gente vai apresentar o N2 lá da praia, hein, Rodrigo? O problema é isso, o problema é que eles estão fazendo isso com dinheiro público, com licença, entendeu? E tem mais juízes ainda que receberam esse tipo de autorização dos tribunais que eles pertencem para poderem matar serviço, né, dia de serviço normal, para participarem de campeonatos organizados por entidades de classe, associações de entidade de classe da magistratura que promovem esses eventos em praias. No caso, vai ter um evento agora, no fim do mês, tem mais um feriadão, né? A gente provavelmente vai ficar trabalhando, eles vão ficar na praia, em Maceió, jogando um futevôlei, enquanto a gente está aqui, e com dinheiro público. Isso é muito interessante, né? E não é raro. Eu tenho visto, assim, nos anos passados, essas associações costumam fazer esse tipo de evento para reunir magistrados, até aí nenhum problema. O problema é quando os tribunais dão essas licenças para os juízes ficarem, às vezes, uma semana fora das suas comarcas ou fora dos tribunais onde atuam, recebendo dinheiro normalmente, ou seja, porque não tem nenhum tipo de decisão que fala que esses dias não trabalhados precisam ser descontados e voltam depois ao trabalho como se nada tivesse acontecido.
Esse tipo de coisa é um dos privilégios que a gente vê na magistratura e que muitas vezes não são noticiados, porque isso não está claro. A gente precisa ficar entrando nos diários da justiça, nos sites dos tribunais, para ver se essas autorizações acontecem. E aí, quando a gente pega, a gente precisa divulgar mesmo, para verem como que esse uso do dinheiro público, às vezes assim, é um dinheiro, é pouca coisa, é pouco dinheiro, mas a atitude, né, antiética de você receber salário e no seu dia de trabalho estar em um momento de lazer, sem nenhum desconto no vencimento, isso é um privilégio que uma casta muito pequena de trabalhadores tem acesso hoje no Brasil. Muito bem, Carol. Olha, essa história é realmente assim, é impressionante. Até comentaram no nosso chat aqui. A Gabi disse dias de trabalho por prática esportiva? Sim, exatamente, como estava explicando. Não, a gente dá risada de nervoso quase, nervoso, assim, mas é um absurdo. Nervoso, né? É realmente surreal. E as práticas esportivas são as mais diversas. Tem sinuca, tem pebolim, não é só assim jogar um futebol, não. Sinuca sabe? como as práticas esportivas. Tem xadrez também, tem vários tipos de esporte, não precisa nem ser atleta para ir nesse tipo de evento. Dá até para escolher, né? Carol, obrigada por hoje, querida. A gente se vê em breve. Obrigado. Bom trabalho por aí, porque Até a Carol logo. vai trabalhar, né? Ela não vai jogar beach tênis. Não vai jogar beach tênis. Está se preparando para cobrir Não vou, infelizmente, não. próximo núcleo lá ser julgado no STF. Núcleo do beach tênis. Núcleo do beach tênis, é isso. O próximo Israel Notícias segunda edição, então, vai ser na praia. É isso, Rodrigo? Aqui para quem trabalha em São Paulo dá um pouco de trabalho, né? Você chegar lá, né? Então, vamos fazer aqui no estúdio mesmo, na Vila Mariana, Zona Sul, que funciona melhor. É isso, Rodrigo. Bom, vamos nessa, então. Eu vou nessa por 2 semanas. A Gabi. Gabi sai de férias, né? Tá saindo de férias. A Gabi, mas não é férias igual dos magistrados, né? Você que vai bancar suas férias. As minhas férias não são iguais as do magistrado. Não é dia de trabalho. Aproveite Pernambuco, que eu sei que é pra lá que você vai, né? Claro, né? Isso. Ver minha família lá. Muito isso, bom. gente. Então, logo tô de volta, Rodrigo. E a gente fica aqui tomando conta da lojinha. Claro, vocês com notícias a todo vapor. Aí eu descanso aí. e volto com tudo também junto com vocês. Bora nessa. Então, boa noite pra você, pra todo mundo que nos acompanhou. Até a volta. E eu tô aqui amanhã. Valeu, gente. Se abriu o caminhão da Folha, tipo baú, e de lá saíram numerosos agentes. Toda ditadura militar sempre tem suporte empresarial. Porque esses interesses estão sempre em comunhão. Se sabia que a Folha de São Paulo apoiava o governo ditatorial. Quem está interessado em lucro, em geral, não está interessado em escrúpulos, e muito menos em princípios éticos. O Grupo Folha, mais do que apoiar a ditadura editorialmente, ela apoiou materialmente, ela deu suporte ao aparato repressivo da ditadura militar. Era um jornal do DOI-CODE. Ninguém contou, eles falavam ali pela linha editorial, pelo jeito como eles tratavam as notícias referentes à repressão política. O pessoal da polícia chegava e punha o revólver em cima da mesa. Trabalhava com o revólver em cima da mesa.